Capítulo 11. A dúvida de João e a revelação do reino. O dia estava quente, e o sol lançava seus raios sobre as muralhas da prisão de Herodes. Lá dentro, João Batista, o profeta que havia pregado a chegada do Messias com paixão e convicção, agora se encontrava em uma cela fria e escura. Ele tinha batizado Jesus e proclamado que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, confinado e isolado, as dúvidas começaram a surgir em sua mente. És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Ao se aproximarem de Jesus, viram-no curando os cegos, libertando os possessos e proclamando as boas novas aos pobres. Jesus não respondeu diretamente, mas com um olhar sereno disse-lhes: Voltem e relatem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Os discípulos de João partiram, levando consigo o testemunho dos milagres e das palavras de Jesus. Quando eles se afastaram, Jesus voltou-se para a multidão e começou a falar sobre João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas? Não, João não era um homem comum. Ele era mais que um profeta. Ele era o mensageiro, o precursor de Cristo. Jesus proclamou: Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E então, ele revelou algo profundo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino estava sendo revelado, não da maneira esperada pelos poderosos, mas através dos humildes e dos quebrantados. Jesus também falou sobre a geração incrédula à sua volta. Comparou-os a crianças que, mesmo ouvindo os cânticos de luto e celebração, permaneciam indiferentes. Nem João, com sua austeridade, nem Jesus, com sua graça, conseguiram conquistar os corações endurecidos. Ele concluiu: Mas a sabedoria é comprovada pelas suas obras. Reflexão. Assim como João, todos nós passamos por momentos de dúvida, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Às vezes podemos nos questionar se Deus está realmente agindo em nossas vidas, ou se Ele está distante. No entanto, Jesus nos chama a confiar em suas obras e em sua palavra, pois Ele está sempre presente, mesmo quando não entendemos suas ações de imediato. A fé não significa ausência de dúvida, mas a coragem de buscar respostas em Cristo. João Batista, um homem de convicções fortes, também teve dúvidas. Isso nos ensina que a fé é uma jornada de altos e baixos. A mensagem de Jesus para João foi simples, mas profunda. Veja o que eu estou fazendo. Hoje ele nos convida a abrir nossos olhos para ver suas obras ao nosso redor e a confiar que, mesmo quando não compreendemos tudo, Ele está no controle. Como podemos fortalecer nossa fé e buscar ver as evidências do reino de Deus em meio às nossas incertezas? A advertência do rei. A justiça que clama por arrependimento. Jesus, com o semblante grave, virou-se para a multidão e, com uma voz repleta de dor e advertência, começou a pronunciar um julgamento sobre as cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Estas cidades, abençoadas com muitos de seus milagres e ensinamentos, falharam em corresponder à grandiosidade do que haviam presenciado. Então, começou Jesus a denunciar as cidades nas quais havia sido realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se arrependeram. Mateus 11:20. Ele olhou em direção a Corazim e Betsaída e disse: Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaída! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de luto e cobrindo-se de cinzas. O olhar de Jesus era sério, e seu tom revelava o amor justo que ele tinha por aqueles que recusavam sua oferta de graça. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom
do que para vocês. As cidades pagãs que viviam em grande iniquidade ainda teriam mostrado mais sensibilidade se tivessem visto os mesmos milagres. Jesus então voltou-se para Cafarnaum, a cidade onde ele residiu e realizou muitos de seus atos poderosos. E você, Cafarnaum, será elevada até os céus? Não, você descerá até o Hades. Cafarnaum, que foi testemunha de tantas demonstrações de poder e graça, estava agora sendo comparada a Sodoma, uma cidade conhecida por sua destruição total devido à maldade. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido feitos em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Em outras palavras, até mesmo Sodoma teria se arrependido diante de tamanha manifestação do poder divino. Mas eu lhes afirmo que, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para você. A advertência de Jesus ecoou nas mentes de todos que o ouviam. O povo entendeu que a rejeição da graça e dos sinais divinos teria consequências severas. Reflexão. Assim como as cidades mencionadas por Jesus, podemos estar cercados por evidências da graça e do poder de Deus em nossas vidas, e ainda, assim, não reconhecer a urgência de nos arrependermos e buscarmos uma transformação verdadeira. Quais são as áreas em nossas vidas que temos resistido à obra de Deus? Onde temos visto milagres e manifestações da sua graça, mas ainda não nos movemos a um arrependimento sincero? A advertência de Jesus nos chama a agir e a não tomar por garantidas as bênçãos que temos recebido. A advertência de Jesus às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum é um lembrete solene de que somos responsáveis pela luz que recebemos. O arrependimento genuíno é a resposta esperada diante das revelações divinas. A graça de Deus não deve ser tomada como algo comum, e os sinais do seu amor não podem ser ignorados. Hoje somos chamados a refletir. Estamos realmente ouvindo e respondendo ao chamado de Cristo em nossas vidas? Ou estamos deixando passar as oportunidades de nos voltarmos completamente para Ele? Convite do Mestre. Alívio para as almas cansadas. Após um dia de ensinamentos e confrontos com os líderes religiosos, Jesus ergueu os olhos ao céu e agradeceu ao Pai. Ele não estava agradecendo pelos sábios ou pelos poderosos deste mundo, mas por aqueles que eram humildes, simples de coração, os que estavam abertos para ouvir sua voz. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Ele sabia que os mistérios do reino de Deus não eram compreendidos por aqueles que confiavam apenas em seu próprio entendimento, mas sim pelos humildes que se abriam para a verdade. Com a mesma doçura e confiança, Jesus acrescentou: Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele entendia que o plano divino era revelar seu amor e sua verdade àqueles que vinham com um coração puro e disposto a aprender. Era a maneira de Deus de mostrar que, para realmente conhecer a Ele, era preciso mais do que sabedoria humana. Era necessário humildade e fé. Voltando-se para a multidão, Jesus, com um brilho de compaixão nos olhos, estendeu um convite que ressoaria ao longo dos séculos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sua voz era suave, mas firme, como se estivesse falando diretamente às almas exaustas da multidão. Ele sabia que muitos ali carregavam fardos pesados, não apenas fardos físicos, mas também emocionais e espirituais. E ele prometeu aliviar esses fardos, oferecendo descanso às almas desgastadas pela opressão da vida. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A imagem do jugo, algo geralmente associado ao trabalho duro, foi transformada por Jesus. Seu jugo não era um peso opressor, mas sim uma maneira de caminhar lado a lado com Ele, aprendendo a confiar em sua mansidão e humildade. Ele prometeu que seu jugo seria diferente, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqueles que se aproximassem dele, que aceitassem sua oferta de parceria e aprendizado, encontrariam paz e descanso para suas almas. Reflexão.
Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados pela vida, pelo peso de nossas responsabilidades, pecados ou sofrimentos? Jesus nos convida a entregar a Ele essas cargas. Ele não apenas deseja aliviar nossas dores, mas também quer nos ensinar a viver de uma maneira que seja suave, caminhando ao seu lado. O convite de Jesus não é apenas para aliviar temporariamente nosso fardo, mas para nos ensinar uma nova forma de viver, onde a humildade e a confiança em Deus são o caminho para a verdadeira paz. Estamos atendendo ao convite de Jesus para encontrar descanso em sua presença? Muitas vezes tentamos carregar nossos fardos sozinhos, buscando soluções no mundo ao nosso redor. No entanto, Jesus nos oferece algo infinitamente mais valioso. Ele nos oferece a si mesmo. Ele é a fonte do descanso verdadeiro, e suas palavras ecoam em nossos corações como um lembrete de que não precisamos andar sozinhos. Aceitar o seu convite significa aprender a viver de maneira diferente, onde nossos fardos são compartilhados e nossas almas encontram repouso na mansidão e amor do Salvador.